Oi, 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 gente, um bom dia, bom dia. Olha que dia lindo tá hoje. O céu ainda não está azul, mas já tem um sol. Vamos dar uma volta, vamos conversar um pouco, né? Então hoje a gente vai falar de Lucas 5. Mas antes de falar de Lucas 5, eu queria falar algumas coisas para vocês. Gente, o que eu falo não é verdade, é a minha verdade, é o que eu entendo, é o que eu busquei, tá? E é o que me faz viver hoje, me faz sentir completa hoje. Então, vamos conversar um pouquinho antes de começar, a respeito do eu interior. O que é o eu interior? Quando Deus criou o homem, ele soprou vida, né? Tá lá em Adão, tá lá em Gênesis, ele soprou vida. Esse sopro de vida é o sopro de Deus em nós. É a vida de Deus em nós. Então, é tudo que nós somos, mas é Deus. Porque, por exemplo, o seu coração bate. Mas por que seu coração bate? Você machuca e a ferida fecha. Por que a ferida fecha? Porque Deus está dentro de nós. Nós somos deuses. E Jesus já falou isso também, que nós somos deuses. Mas por que nós somos deuses? Eu tive um entendimento uma vez nos meus estudos que nós somos formados de 3 partes. O nosso espírito, que é o nosso Deus. A nossa alma, que é o nosso pensamento, que é a nossa mente, que é os nossos sentimentos. Essa nossa alma, ela faz uma conexão entre o espírito e o corpo, tá? E o nosso corpo, o terreno, né? A nossa matéria, que Deus criou aqui pra gente aproveitar o melhor dessa terra aqui. Então vamos lá. Esse eu interior é o Deus que a gente, ao decorrer do tempo, das histórias, foi se perdendo. Esse poder foi se perdendo porque os grandes poderes do mundo, eles não querem que nós reconhecemos esse Deus, que a gente reconhece esse Deus que a gente tem interno, certo? Então, isso foi se perdendo no decorrer do tempo. E aí, nós simplesmente viramos matéria e mente. E com a expansão de consciência, com muitos estudos, isso foi voltando. Mas eu acredito que também é a vontade do todo, que quer que a gente entenda quem nós somos. Então, nós somos deuses. Ele está dentro de nós, mas a gente precisa ter a consciência que ele está dentro de nós. Tem um estudo também que fala do duplo quântico, que nós somos 2 pessoas. Nós somos o eu, carne, matéria, e o eu, espírito. E esse eu, espírito, ele é de ele tem infinitas possibilidades de vida para você. Na verdade, ele é Deus, ele pode todas as coisas. Então, a gente tem que tentar reconhecer isso dentro de nós. Então, lembrando, nós somos espírito, é o sopro de Deus, que Deus deu lá em Adão. Nós somos mente, que faz a conexão entre o espírito, e nós somos corpo, matéria. Então, gente, eu queria que vocês entendessem um pouquinho isso. Por quê? Porque se a gente deixa somente a nossa mente, que capta tudo de ruim desse mundo, todas as coisas ruins desse mundo, se a gente deixa só a nossa mente controlar a nossa vida, nós não somos nada. Nós não conseguimos realizar nada, nós não conseguimos realizar nossos sonhos, nós só vivemos
do que a gente recebe e dá, e o que a gente recebe no nosso dia a dia muitas vezes não é legal. Beleza. Se a gente entende que nós somos o espírito e nós deixamos esse espírito controlar o nosso corpo, a nossa matéria e a nossa mente, aí nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Aí nós vamos viver no poder. Aí nós vamos viver saudável, nós vamos viver abundante, nós vamos viver cheio do Espírito, como Jesus passou por essa terra e viveu. Então, vamos lá agora voltar em Lucas 5. O que quer dizer Lucas 5? Ele conta daquela passagem que Jesus entra no barco e que o Pedro fala assim, mas Senhor, eu não pesquei nada essa noite. Jesus manda novamente ele atirar a rede e pescar novamente. Olha que lindo a chuva de folha, ó. E aí vamos lá então a gente entender isso, como isso funciona. Breve explicação para depois a gente aprofundar mais. Jesus representa o nosso eu interior, o nosso Deus. O barco representa a nossa mente, vamos dizer assim, a nossa mente carnal, aquela que faz o intermédio entre o nosso espírito e o nosso corpo, matéria, que são as nossas emoções. E o mar representa o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a nossa vida. A rede representa os nossos sonhos, a nossa imaginação, os nossos pensamentos. Então vamos entender o que é Jesus entrar no barco. Jesus entrar no barco é quando você deixa o seu espírito controlar a sua vida. Mas esse espírito, gente, a gente tem que entender que Deus, vamos colocar assim, Deus, ele se repartiu em toda a humanidade. Então ele tem um pedaço dele em nós, e nós podemos todas as coisas. E quando você permite Jesus entrar no barco, é esse Deus que você deixa que ele controle sua vida. Mas não é controlar assim, Senhor, controla a minha vida, Deus, controla a minha... Não é isso. É você entender que você pode todas as coisas. Gente, eu tô com um problema com meu filho. As infinitas possibilidades dentro desse eu, ele vai resolver ele vai te dar uma solução segundo a vontade do Pai. O que é uma solução segundo a vontade do Pai? É a melhor, é a perfeita, é a vontade que ele criou você aqui para ser, para viver aqui nessa terra. Então, existem infinitas possibilidades dentro desse Jesus entrar no barco, e ele vai te dar a melhor possibilidade. É só você pedir, não é você pedir, é só você crer e falar com esse seu eu interior. Joseph Murphy fala que é o subconsciente, que existem infinitas possibilidades no subconsciente, e é você entrar em contato com ele na meditação, na oração, e falar: eu sou a abundância, eu sou a prosperidade, eu sou a solução para o meu filho, eu sou. Você não tem que pedir, mas você tem que entender quem você é, como esse Deus funciona. Então, assim, eu queria que vocês conseguissem entender isso, porque essa é toda a chave. Então, Jesus entrou no barco ali, Jesus está ali no barco. Pedro permitiu que ele entrasse no barco. E aí Jesus fala, joga a rede. O que Jesus fala? Justamente o que eu acabei de falar. Jesus vai e fala assim: creia, vai lá no fundo, nas profundezas do seu subconsciente, lá nas profundezas aonde você se conecta com o seu Deus interior, com o seu subconsciente, com o seu eu. Ver a situação que você precisa. Você quer a rede cheia de peixe, então vê que ela vai voltar cheia de peixe. E aí ela voltou cheia de peixe. Porque quando você se conecta, quando você permite que Jesus entre no barco, essa conexão, espírito e corpo, você permite que a sua mente acredite que o seu corpo vai receber, ele vai receber. E é isso que Jesus é simples, é pequeno, né?
É simples, é pequeno, mas aí é de uma extrema importância a gente ter consciência desse eu interior. Esse nosso Deus interior, porque nós somos Deus. Então, gente, vamos tentar conectar, né? Vamos tentar entender mesmo, a gente ter consciência de quem nós somos, do que nós fazemos aqui nessa terra, gente. A gente não é qualquer um. A gente é um pedaço do todo. E que nós podemos tudo. Deus nos criou para ser tudo, para realizar tudo, para a gente permitir que Jesus entre no barco e que a gente faça essa conexão. Deixa essa conexão, deixa esse eu espírito falar para você o que você precisa fazer. Deixa ele estar no comando para que todas as coisas aconteçam na sua vida. E ele vai fazer o melhor, gente. Vocês podem acreditar que o melhor vem, porque o melhor vai acontecer. Então, e aí lá no final ele fala assim: agora, Pedro, eu vou te chamar. Chamou os pescadores para ser pescadores de homens. Porque lá 2000 anos atrás, Jesus já veio para despertar a humanidade, para nos despertar do poder que nós temos, tá? Então nós vamos, agora que vocês têm consciência que eu estou no barco, vocês já sabem como acessar o Deus interior, o sopro de vida, o seu subconsciente, seja o que? O campo, tem gente que fala que também é o campo. Então, seja o que você quiser acessar, você agora entendeu como acessar isso, então agora você vai espalhar isso para a humanidade. Você vai fazer mais pessoas acreditarem e crerem que são deuses. Então, por isso que ele fala, agora vocês não mais serão pescadores de peixe, mas serão pescadores de homens. Então, gente, é isso. A nossa passagem de Lucas 5 é essa. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês comentem, tá? Se vocês acharem que esse vídeo tem que ir para mais gente, curte, podem compartilhar também. Inscreve no canal, porque também isso vai para mais pessoas, tá, gente? Quanto mais visualizações a gente tiver, mais visualizações vai para as pessoas. Então é isso. Vamos nos conectar com o Pai agora, nesse momento. Vamos acessar, gente, esse eu interior, o poder do nosso subconsciente. Vamos acessar o que nós temos de Deus em nós, que nós não somos só matéria. Vamos anular nossa mente nesse momento, vamos anular os nossos pensamentos nesse momento. E vamos deixar que o nosso eu interior, o nosso Deus, tenha acesso à nossa vida plena e abundante, para que isso vire realidade na nossa vida, gente. Então fecha os olhos agora, aquieta o coração, aquieta a mente, deixa os pensamentos para lá, deixa os problemas para lá, e vamos nos conectar com o Pai, com Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Deus Pai Todo-Poderoso, nós entendemos nesse momento que nós não somos matéria, que nós não somos somente corpo, mas que nós temos uma mente, e essa mente faz a conexão com o nosso espírito, que é o Senhor em nós, é o sopro que o Senhor nos deu lá na criação. E eu me conecto agora com esse eu, e eu já vejo a minha vida transformada, eu já vejo a minha vida abundante, eu já vejo meu filho restaurado, eu já vejo a minha casa repleta de paz, de harmonia, de entendimento, de amor. Eu já vejo, gente, veja o que você quer, tá? Eu só tô falando porque é o que às vezes vem no meu coração. Visualiza, gente. Vai lá, joga a rede,
Joga a rede é a visualização, então jogue a rede. Vai lá, veja o que você quer, veja o seu filho transformado, veja sua casa cheia, veja sua despensa cheia de comida, veja o que você precisa ver, mas que a rede vai voltar cheia. O Deus que está em mim, que flui em mim, através de mim, flui e vai com vocês buscar essa rede cheia agora. E ela vai voltar repleta do que você quer. É só você crer. É só você deixar Jesus nesse barco. É só você deixar Jesus conduzir esse barco. E jogar a rede no mais profundo do mar, do seu subconsciente, do seu eu interior, que ela vai voltar cheia. Continua a visualização, continua sentindo, gente, essa paz, esse amor de Deus por você, esse amor que flui, que excede todo entendimento, mas Ele vai trazer o que você está vendo. A rede vai voltar cheia. A rede vai voltar cheia. Creia nisso. Ela está voltando lá do fundo do mar, lá do nosso mais profundo ser, cheia do que você precisa. Está feito, já é. Amém. Que Deus realize tudo o que você precisa hoje. Eu sou a abundância de Deus nesta terra. Declare isso. Eu sou o amor de Deus nessa terra. Eu sou a harmonia de Deus nessa terra. Eu creio e está feito, já é. Como essa água flui agora, Jesus está conduzindo você todos os dias. Mas é Jesus dentro de você. Amém e amém. Que Deus te dê um dia e uma semana abençoada.